No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre cadeirinha automotiva e bebê conforto. Uma dúvida bem comum por aqui. Estou com a Ingrid, nossa super especialista aqui em carrinhos, que vai dar todas as dicas de cada um dos modelos, né, Ingrid? Isso mesmo. Olá, família! Antes da gente começar, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana tem um conteúdo novo e informativo por aqui. Antes da gente começar também, queria contar para vocês que aqui na Happiness você encontra a linha completa da Joy. Carrinhos, cadeiras automotivas, base para carro, cadeiras de alimentação e todos os acessórios de passeio. E que a Joy, gente, é uma linha inglesa, então referência na Europa, super referência também em segurança, conforto e praticidade, né, Ingrid? Isso mesmo. Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho de bebê conforto? Vamos. Conta pra gente um pouquinho sobre esse modelo. Gente, bebê conforto, ele é o seu dispositivo de retenção do carro. O que isso significa? Ele é um dispositivo para proteger o seu bebê durante os passeios do carro, tá? Antigamente a gente via muito, né, quando ele foi lançado o bebê conforto, as mamães andando nos shoppings com o bebê conforto no braço, como mesmo se ele fosse uma cadeirinha de descanso. Hoje já não mais, ele é para proteger o seu filho, ele precisa estar instalado corretamente, o seu bebê precisa estar na posição corretamente para isso também. Acho que aqui tem duas coisas importantes pra gente falar, né? A primeira delas é que, independente de bebê conforto e cadeirinha, gente, é imprescindível, na verdade, é lei que você tenha um desses dois dispositivos instalados no carro, senão o bebê não sai nem da maternidade, né, Ingrid? Exatamente. Isso é super importante. E a outra coisa, e aí a Ingrid pode explicar um pouquinho o porquê também, o bebê conforto até o primeiro ano de idade, ele vai sempre contra o movimento no carro, né? Nunca nessa posição como vocês estão vendo aqui de frente, depois ele pode virar de frente, né? Depois de um aninho de idade, mas por uma questão de segurança, né? Então numa batida, numa freada um pouco mais brusca, foram feitos diversos testes e a posição contra o movimento é a mais segura para o bebê, né? Exatamente, tá? Eu sei que nesse primeiro momento a gente quer sempre que o bebê esteja na nossa vista, né? E às vezes a mãe ou o pai tá ali dirigindo, ter o bebê contra ele, tendo que olhar no retrovisor, dá um pouquinho de incômodo, dá essa sensação de medo mesmo, de insegurança, mas pelo contrário, nessa posição, seu bebê está na posição mais segura que existe para a vidinha dele nesse momento. E tem um retrovisor também, né? Tem um retrovisor que você consegue olhar tranquilamente e ver toda a função ali do bebê. Eu sei que muitos pais hoje eles falam assim pra mim, mas às vezes a gente tá dirigindo, ele começa a chorar, para o carro um pouquinho, dá atenção pro bebê, depois segue na viagem, segue ali no seu passeio, mas é necessário que ele fique contra o movimento. E o bebê conforto a gente vai usar até quantos quilos, Ingrid? Todos os bebê confortos, eles são até 13 quilos, tá? Vai dar ali mais ou menos um ano da criança. Isso vai variar conforme o crescimento e também o peso da bebê, criança. né? Isso, tá? Porque tem crianças que eles são mais compridas, então já começa a ficar com o pezinho aqui, apoiando no banco de trás do carro, e isso possa ser que você precise mudar já para a cadeirinha automotiva, que tem um pouquinho mais de espaço, porém seu bebê ainda continua contra o movimento. Agora vamos àquela dúvida que todo mundo pergunta, né? Ingrid, mas essa aqui eu vou usar desde recém-nascido até os 12 anos de idade. Por que eu teria um bebê conforto que a gente vai usar até um ano? O que a gente fala, explica para essa família nesse momento? O que vai depender de você definir se você prefere ter o bebê conforto ou já ir diretamente para as cadeirinhas de carro, é basicamente como vai ser o seu dia a dia depois do nascimento do bebê, né? Então eu sempre explico para os pais que é necessário pensar se vocês vão ter a necessidade de sair todos os dias com o carro, se vai precisar de um levar à creche ou na casa da avó de manhã e o outro buscar. Então isso vai depender muito mais do que vai no seu dia a dia. Se você tem essa necessidade de sair todos os dias com carros, praticidade para você nesse primeiro momento é ter o bebê conforto com a base do sistema Isofix, porque você vai tirar todos os dias ali do encaixe, no embarque e desembarque, e é somente com um clique. Agora, se não, é uma família que vai andar muito mais a pé, vai fazer mais passeios com o carrinho mesmo e praticamente vai sair com o carro somente no final de semana, você pode ir diretamente para a cadeirinha, né? Porque a grande diferença entre os dois é essa: você tirar o bebê do carro no bebê conforto sem mexer no bebê e colocar na estrutura do carrinho. Quando você opta em ter a cadeirinha, você vai tirar a criança da cadeirinha e colocar na cadeirinha do carrinho, tá? Gente, eu particularmente, se me perguntarem, eu não sei se você tem a mesma opinião, tá, Ingrid? Eu acho o bebê conforto fundamental nesse primeiro ano com o bebê, gente. Porque a gente vai usar um ano, mas é um ano que você vai usar muito.
E principalmente naquele momento que o bebê tá tirando a soneca, né, Ingrid? Que às vezes a gente não pensa nesse momento, mas a gente sabe como são preciosas as sonecas com o bebê. E se por acaso você tá passeando no shopping, né, com o bebê conforto, você consegue, né, acoplar o bebê conforto no seu carrinho. Então tá passeando ali no shopping, o bebê dormiu, você vai entrar no carro, você só coloca o bebê conforto no carro e vice-versa, né? Saiu de casa, a gente sabe que o balancinho do carro ali normalmente nina os bebês, né? Chegou na casa da vovó, chegou num restaurante, o bebê tá dormindo, você coloca ele no carrinho e continua deixando ele dormir. Então eu acho que o bebê conforto ele traz praticidade no final do dia, né? Exatamente. E é exatamente essa palavra que define mais o bebê conforto, a praticidade que ele te oferece. É por isso que é muito relativo de família para família, né? Como a Tati disse, na opinião dela, ela prefere ter o bebê conforto, né? E já alguns pais falam, não, eu quero uma coisa mais rápida, eu não vou trocar depois, utilizar um item por um ano, depois já ter que comprar a cadeirinha de qualquer forma. Mas o que você vai precisar nesse primeiro momento? É isso que vocês vão precisar pensar, estudar, tentar imaginar como seria, né? Porque o que a gente faz nessa primeira fase da gestação é imaginar como vai ser os nossos dias com a chegada do bebê. Então, tenta imaginar como seria mais ou menos a sua rotina. E aí você vai entender se você é necessário ter o bebê conforto ou se não, vocês vão usar bem pouco mesmo nesse um ano e já ir diretamente para a cadeirinha. Porque de qualquer forma, se você tiver o bebê conforto, gente, um ano depois você precisa já pensar numa cadeirinha automotiva e aí sim ficar com ela até os 12 anos de idade. Antes da gente ir pra cadeirinha, que eu também acho um modelo muito bacana, acho até que os papais podem, de repente, se tiverem 2 veículos, já terem até os 2 modelos, né? Ou de fato comprar a cadeirinha um pouco mais pra frente. Mas eu queria chamar a atenção pra base do carro, Ingrid, que eu sei que esse é outro item que muitas vezes os papais falam, ai, mas será que precisa? Porque eu consigo de fato colocar o bebê conforto com o cinto de segurança. Mas acho que aqui a palavra de novo é praticidade, né? Exatamente. Você ter a base ou não é justamente isso. Você vai ter a praticidade ou não no embarque e desembarque. Claro que antes sem ter sistema de base com sistema Isofix, na verdade, todo mundo instalava bebê conforto somente no cinto. Mas a gente sabe, quem já teve filhos sabe que você ficar fazendo essa passagem de cinto acaba complicando um pouco mais. Eu mesma, como mãe, senti dificuldade nos momentos em dias de vacina. Colocar o bebê no bebê conforto e pra essa passagem de passar cinto, o neném já não tem mais paciência alguma. Assim você também acaba sendo mais ágil ali com a base do carro, né? Porque é só clicar, tanto para colocar como para tirar o bebê do carro, né? Um ponto também que eu acho muito importante em você ter a base ou não é onde são os locais que você costuma frequentar. Geralmente hoje, aqui em São Paulo, todo mundo sabe que é bem difícil você ficar muito tempo no estacionamento aberto com carro e portas abertas na rua. Então, a base, ela te dá esse clique, né? Então você rápido, né? Tá no passeio, você vai chegar, vai somente fechar a porta do seu carro e ir embora. Então, além de praticidade, isso ela dá um pouquinho mais de segurança, até mesmo nisso no embarque. Isso é super importante. Na agilidade do embarque e desembarque. E é legal, gente, porque a base ela é sempre vendida separado, né? Então, se por exemplo, você tem 2 carros, né, na família, ou a vovó, por exemplo, fica com o bebê, você pode ter, né, uma base no carro da família, uma base no carro do papai e da mamãe, e você ter uma terceira, por exemplo, no carro da vovó, se precisar, né? Enfim, você pode ir, enfim, né, montando ali de acordo com a sua necessidade, com a sua rotina, né? Pensar justamente isso, como vai ser um pouco a sua rotina, né? Você pode também, Tati, ter uma opção de você ter o bebê conforto no seu carro, um exemplo, no carro que a criança mais vai utilizar ali com mais frequência, deixar a base e o bebê conforto. E o carro que será só por alguns dias, em alguns momentos de necessidade, você também já colocar diretamente a cadeirinha. Porque isso também é prático para você. Mas eu acho que isso vale muito a reflexão da família, né? Porque a gente também tá falando de um investimento financeiro. Então, se você quiser deixar a cadeirinha para comprar depois, tudo bem, né? Porque aqui você tá falando de usá-la só a partir de um ano, ou nesse caso aqui, né, que a gente vai mostrar agora pra vocês, esse é um modelo que você pode usar desde recém-nascido, né? Então eu vou trocar aqui de lugar com a Ingrid pra ela. Vamos lá. Essa é a cadeirinha Every Stage, certo, Ingrid? Isso. Ela é uma das cadeirinhas mais completas que existe no mercado hoje, tá? Porque ela é justamente desde recém-nascido até os 12 anos de idade da criança. A gente sabe que quando a gente fala 12 anos, todo mundo pensa, nossa, mas 12 anos é necessário adolescente, né? ter a cadeirinha? Pessoal, tá? A lei exige que uma criança que não tem até 1,45 m, ela precisa estar num dispositivo de segurança. Pode ser a cadeirinha, pode ser somente um buster ali, se a idade dela já permite ela usar, mas ela precisa estar em algum dispositivo de segurança, tá bom? Isso é super importante. A gente tá mostrando aqui, gente, a versão recém-nascido, mas à medida que a criança vai crescendo, a gente vai desmontando essas camadinhas dela pra ela ficar, né, do tamanho certinho, trazendo esse conforto pra criança mais velha, né? Exatamente.
Aqui ela tá frente ao movimento, né? Geralmente eu vou ver ela aqui um pouquinho de lateral para vocês conseguirem ver. Ela tá sentadinha, mas quando ela estiver contra o movimento, ela vai estar na última inclinação dela, que é toda deitadinha. Então ela vai estar toda deitada. E aqui, com todos acolchoados, ela já tá pronta para receber o recém-nascido, tá? Então ela tem um redutor de profundidade, ela tem um apoio de cabeça aqui para segurar a cabeça. Pra ele não ficar soltinho, né? Então ele fica bem certinho dentro dessa cadeirinha, né? Exatamente. E quando você vira a favor do movimento, você vai levantando as inclinações. Uma dúvida bem frequente que os pais têm é se eu não posso deitar ela toda quando está a favor do movimento. Não pode, porque você coloca em risco do mesmo jeito a vida do bebê e a vida da criança, tá? Até porque você nem consegue, né, Ingrid? Como ela tá presa ali no Isofix, você não tem um espaço interno ali no carro para conseguir deitar essa cadeirinha, né? Isso mesmo, tá? Lembrando que também ela é uma cadeirinha que você vai instalar tanto no sistema Isofix ou nos carros que ainda não tem um sistema de Isofix, você consegue instalar tranquilamente ela no cinto e fica tanto segura quanto. Muito legal. O cinto também ele é adaptável, então a criança consegue também ajustando à medida que ela vai crescendo, trazendo esse conforto, né? Exatamente. Como ela é uma cadeirinha que ela evolui, vou abrir aqui o cinto para vocês conhecerem um pouquinho mais a profundidade dela e vou remover os acolchoados para me mostrar. O cinto também é bem prático, né, Ingrid? Eu vi que você só clicou ali, ele também tem um Ele já onde você solta. conseguir fechar um lado de cada vez, né? Que é algo bem legal que a Joy oferece também, né? Isso. Um ponto bem legal que a gente pode prestar atenção em todos os modelos, tá? De bebê confortos e cadeirinhas, o da Joy, ele já vem incluso esse redutor de profundidade que tem aqui. Eu vou desmembrar ele dos outros acolchoados para vocês, para destacar bem ele. Esse aqui se chama um redutor de profundidade, tem tanto na cadeirinha quanto no bebê conforto. É justamente para essa primeira fase do bebê, tá? Primeira fase a gente diz até 1 mês e meio, porque é necessário que tenha isso em todos os dispositivos de segurança, Tati. Isso evita que a criança ela tenha uma asfixia postural. A asfixia postural hoje ela já está mais conhecida, ela já está mais falada, mas a gente ainda precisa prestar atenção, porque às vezes o pai ou a mãe que não entende muito sobre o assunto acha que está ali na posição correta o bebê e não está. Não pode encostar o queixo dele no peitinho dele. Então, quando ele está nessa posição, ele está numa posição incorreta de estar, tanto no bebê conforto ou na cadeirinha. Não consegue respirar normalmente, né? Então é super importante essa posição que ele fica com o ajuste, né? Que ele fica sempre retinho mesmo dormindo, né? Isso, o redutor de profundidade é o primeiro item que você já pode remover conforme o crescimento do bebê. E aí você vai utilizando somente o apoio de cabeça ou mesmo acolchoado entre as pernas. Certo, Tati? Ela vai crescendo conforme o crescimento da criança. Elas são 10 níveis que você consegue ajustar aqui o apoio de cabeça. Tá. É bem legal, tá? Então você vai, vou virar ela aqui na lateral que eu acho que vocês vão conseguirem ver melhor. Um ponto também que as pessoas acham, os papais acham, que a criança se incomoda quando ela tem essa proteção aqui lateral. Por quê, pessoal? Esse apoio aqui, vamos levantar aqui no último para vocês entenderem, ele precisa estar no ombro da criança e não no rostinho, não na bochecha. Quando você inclina demais ela fica no rostinho, na bochecha ali, então a criança sente mais esse incômodo. Precisa estar no ombro, para que ela tenha todo esse apoio de cabeça aqui quando ela cochilar, Isso é super quando ela dormir. importante. E eu vou pedir pra Ingrid virar de frente novamente, pra vocês verem que à medida que ela puxou, gente, ela não só cresceu pra cima, como ela abriu aqui nas laterais também. Então, vai criando esse conforto também pra criança, né? Vou descer ela um pouquinho aqui mais para vocês verem esse movimento que ela faz conforme a criança for crescendo, ela vai crescendo aos ombros também, tá? O cinto dela já vai acompanhando o crescimento da criança, então conforme você vai levantando o apoio de cabeça, o cinto ele já vai acompanhando também. Isso é muito legal porque é prático, né? Você não precisa tirar o cinto ali todo momento que a criança for crescendo um pouquinho para mudar a posição. Não, ele mesmo já acompanha, certo? Ele também tem esse acolchoado extra que fica guardado para que a criança tenha livre acesso, tá? Tenha livre conforto aqui no interno da cadeirinha. Ela é uma cadeirinha toda no tecido neoprene. É um tecido inteligente que não troca calor com a criança, tá? O cinto dela também tem um grande diferencial que eu gosto bastante. Na opção de você ter duas crianças e você precisar utilizar a mesma cadeirinha, um grande diferencial que ela tem é esse guarda-cinto aqui no interno dela. Então você não precisa ficar removendo o cinto. Não vai utilizar em todas as idades, é isso? Isso. Quando dá mais ou menos ali os 5 anos e meio da criança, a criança já passa a utilizar o cinto do carro para prender ela. Então, às vezes a gente tem uma criança de 4 ou de 3 anos e meio. Usar o cinto da cadeirinha. Isso, que ainda vai precisar utilizar o cinto da cadeirinha e você tem a maior e vai precisar fazer essa troca, você consegue tranquilamente e rapidamente fazer essa troca, sem ficar tirando e removendo o cinto, né?
Aí já tem as passagens de cinto aqui apropriadas para você passar, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Você vai passar primeiramente o cinto aqui em cima, nessa parte de cima, e vai passar aqui no vão para ficar bem rente ao peitinho da criança, justamente isso para não ficar no pescoço. Então vai passar aqui da altura do ombro pro peito e descer certinho. Certo? Então, é muito bacana, né? Porque você consegue ter um produto só, né, Ingrid? Então, para os papais que acabam sendo mais práticos, ela não queria investir num produto até 1 ano de idade, queria já um produto que eu fosse usar por mais longo prazo, as cadeirinhas são super indicadas nesse caso, né? Isso mesmo. Uma pergunta também que me veio agora à memória, que os pais perguntam muito, é se eu precisar comprar o bebê conforto e a base, essa base eu perco junto com o bebê conforto, não consigo acoplar na cadeirinha? Não consegue. Quando você perde o bebê conforto até 1 ano de idade, você também perde a base. Por quê? As cadeirinhas, elas já vêm com a sua própria base embutidas nela. Sendo no sistema Isofix ou não, já vem a sua própria base ali para a segurança do bebê, tá bom? Então você não consegue utilizar um grande diferencial, porque ela é uma cadeirinha reforçada toda no aço, tá? Então em caso de colisão, de um impacto lateral, ela tem um sistema que você vai deixar ativado, para que qualquer colisão aqui na lateral, a impacto seja distribuído por fora da cadeirinha e não no interno dela. Mais um item, né, que traz o conforto e a segurança para esse bebê também no carro, né? Isso mesmo. Ela é uma cadeirinha completa, pessoal. Lembrando que você só pode instalar ela atrás do motorista ou atrás do passageiro e não no meio. Um modelo também que eu gosto muito, né, para essa fase, por exemplo, que os papais querem usar desde pequenininhos, que é uma cadeirinha que vai de 0 até os 4 anos de idade, que é uma cadeirinha que você tem um sistema giratório. Então, quando você coloca o bebê no carro, você gira o assento, né, para a porta, então consegue acomodar esse bebê aqui. Eu vou deixar a fotinho também para que vocês conheçam, porque eu acho que também traz dessa praticidade pro dia a dia, né? Isso, exatamente. Aí você consegue colocando as duas, você consegue entender mais ou menos qual que seria o modelo que vai atender vocês mais no dia a dia. É isso, né, gente? Então, assim como tudo no enxoval, não tem uma receita de bolo, não tem uma lista, né, que funciona para todo mundo. É muito importante que a família avalie a sua rotina, o seu dia a dia, a sua necessidade, né? Que eu falei que eu gosto do bebê conforto, mas é uma opinião super pessoal. Então, nos visitem aqui nas nossas lojas. A Ingrid tá aqui para mostrar todos os detalhes para vocês. Dá para instalar no carro para ver como é que fica. Então, para tirar toda e qualquer dúvida. É isso aí, família. Estamos esperando vocês aqui. Então, essas foram as nossas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e o seu comentário e até a semana que vem.